A aula de hoje eu vou abordar sobre 3 conceitos que você já deve ter ouvido falar, principalmente quando envolve matéria tributária, a respeito do planejamento. Elisão, elusão e evasão fiscal. Quais são esses institutos? O que significa? Para que serve? Se você não me conhece, sou Marcos Adriano Silva, contador e advogado, CEO do Grupo Save, com mais de 17 anos de experiência tanto no mercado contábil e tributário. Mentor de pessoas que faturam mais de R$100 mil por mês trabalhando com os 3 bens mais preciosos de uma pessoa: família, negócio e patrimônio, utilizando as ferramentas relacionadas ao planejamento tributário, recuperação tributária e holding. Quando nós falamos de planejamento tributário, veja bem, planejamento tributário, eu vou além e eu digo que o planejamento tributário ele é uma ferramenta disponibilizada aos contribuintes para que você consiga exercer com maior plenitude, com mais resultado, a sua atividade empresarial. Essa não é uma citação doutrinária, mas é um conceito que eu emprego. Planejamento tributário é uma ferramenta legal, jurídica, contábil, fiscal, tributária disponível aos contribuintes para fazer bom uso. A carga tributária, ela sempre é trazida sob um aspecto da sua voracidade, além de alta, injusta, o custo de conformidade é muito alto, porque não é apenas o custo da manutenção tributária, ou seja, dos tributos que incidem sobre uma operação, ICMS, ISS, dependendo, se é comercialização, prestação de serviço, PIS/COFINS, cumulativo, não cumulativo, IPI, e aí indústria, importador, imposto de renda, contribuição social, lucro real, lucro presumido, contribuição previdenciária patronal, contribuição previdenciária substitutiva, a conhecida popularmente como desoneração da folha, e vários outros tributos que incidem sobre uma operação, tanto de importação, nas operações, inclusive imposto de exportação, ele é pouco comum, mas existe e incide em algumas operações específicas. Então nós temos uma carga tributária que ela é sim alta, que ela hoje no Brasil, principalmente, são 3 bases universais. Eu sempre gosto de falar tributadas: propriedade, renda e consumo. Nós escolhemos a terceira, tributar com mais voracidade, que é o consumo. A reforma tributária veio com a proposição de redução disso daí, ou seja, tributar com menos intensidade o consumo, mas que na realidade nós vimos que não. E no final do dia, nós vamos ter uma possível simplificação no sistema tributário dos tributos indiretos, que hoje nós falamos de PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS para IBS, CBS. Eu fiz esse tom questionador, até mesmo um pouco confiante, porque nós estudamos a reforma tributária há muito tempo. Temos toda quinta-feira, às 16 horas, uma aula ao vivo sobre reforma. E nós sabemos da complexidade desse momento de transição, dos desafios que nós vamos enfrentar nesses próximos anos, que para simplificar vai ficar muito complexo ainda. Então, o que eu tenho aqui para reflexão e para nossa aula é o quê? Planejamento tributário é uma ferramenta. Eu vejo com muita frequência as pessoas falando: eu sou especialista em planejamento tributário. O que você faz? Eu faço análise de regimes de tributação. Excelente. Trabalho extremamente procurado, falar sobre regimes de tributação, sobre análise lucro real, lucro presumido. Se você der ainda um passo além, você vai trabalhar com estruturação de cisão, incorporação, ou seja, reorganizações societárias e várias outras ferramentas que podem ser adicionadas. Isso é incrível, mas isso não é propriamente o planejamento. O planejamento é algo mais amplo. É você revisar o seu negócio, como que eu exerço a minha atividade com o menor custo possível dentro da lei. E aqui eu já faço um gancho para a elisão.
A lei 6.404, que é a lei das SAs, ela tem várias disposições a respeito da administração da empresa, e cuidar do planejamento tributário é uma responsabilidade do administrador, prevista em lei. Cuidar do planejamento tributário é cuidar do futuro, é uma responsabilidade talvez uma das mais importantes, porque uma empresa enquadrada de maneira equivocada tributariamente, ela pode ser uma empresa que não seja viável. E uma empresa que não seja viável, ou seja, uma empresa que não entrega valor, que não gera resultado, que não gera lucro, ela é uma empresa que vai trazer problemas sociais, ela vai deixar de pagar tributos, talvez ela tenha que gerar inadimplência e uma série de fatores que no final do dia geram danos à sociedade como um todo. Nesse sentido, tendo em vista essa importância do planejamento tributário, e eu reforço e eu sou um apaixonado por planejamento tributário, nós temos algumas figuras, alguns conceitos que devem ser observados quando você vai aplicar o planejamento tributário numa empresa. E como eu falei, ele é amplo. Ele é desde a escolha, assim, do regime de tributação, uma análise tributária, as ferramentas como, por exemplo, juros sobre capital próprio. Eu posso aplicar o que eu tenho hoje de subvenção de acordo com a Lei 14.789. Eu posso aplicar as exclusões, as reduções, diferimentos de tributação. Eu tenho como analisar se essa minha operação faz mais sentido ser concentrada num único estabelecimento ou eu utilizar outras empresas intercompanies para fazer operações específicas, ainda que eu tenha dentro das empresas do mesmo grupo, como, por exemplo, a segregação da atividade de prestação de serviço de transporte, ao invés de ser dentro dessa empresa operacional, eu ter uma transportadora e várias outras possibilidades. Eu estar estabelecido em um domicílio fiscal, teve aula sobre isso, no qual o ICMS possui um incentivo que no estado Y não tenha, ainda que isso vai acabar a partir de 2032 com a reforma tributária e o IBS, que não tem benefício fiscal, mas até lá tem. Então são uma série de possibilidades que no final do dia você vai somando isso e pode representar uma fatia de 5, 10, 7, 8% e é muita coisa. Alguns negócios não entregam isso de lucro. Imagina se você ir buscando essa eficiência. Acho que é sempre a busca pela eficiência que vai trazer aqui esse resultado que buscamos com o planejamento tributário. Quando eu falo de planejamento tributário, eu falo de atribuir algumas ferramentas e essas ferramentas elas têm que ter validade legal. A eficiência ela não pode ser a qualquer custo. Eu não posso ter uma eficiência tributária às custas de uma não observância de uma determinação legal. Eu não posso, por exemplo, ter aqui uma eficiência tributária ao custo de uma não observância da lei. E esse detalhe ele é muito sensível, é uma linha muito tênue que vai determinar se o meu planejamento tributário ele é admitido ou não, se ele é válido ou não, se ele é legal ou não. Com isso, nós temos uma terminologia que é conhecida como a elisão. A elisão fiscal. A elisão fiscal é exatamente tudo isso que eu falei. É a busca incessante, eu acrescento, pela eficiência tributária, pela otimização. E que eu posso utilizar várias ferramentas dentro do planejamento tributário e que no final do dia vai me entregar eficiência dentro da lei, dentro das possibilidades, sem a criação de um cenário simulado. Quando eu falo que eu estou criando uma outra empresa, ela é dar vida a essa empresa, ela ter autonomia, ela ter os departamentos dela, ela não ser simplesmente um CNPJ que no final do dia vai emitir uma nota para esse estabelecimento. É sobre a verdade. É sobre a realidade dos fatos. É muito mais sobre a verdade real do que aquela documental. Então, quando eu falo fazer planejamento tributário, eu tenho que ter muito cuidado nesses detalhes, porque eles podem ou não dar a validade jurídica. É possível fazer uma segregação de atividades dentro da empresa? Perfeitamente possível. O CARF já se manifestou várias vezes no sentido contrário a uma autuação aplicada pela Receita Federal e na manutenção do planejamento. Mas desde que os detalhes estejam bem ajustados, que essa empresa existe, ela emita nota, ela tenha seu corpo administrativo, apoio, ainda que
seja perfeitamente possível fazer rateio pela utilização ali de serviços compartilhados, mas ela precisa ser uma empresa, ela precisa existir. Não basta ser um CNPJ dentro da própria empresa e no final do dia emitir uma nota. Isso não é elisão. Isso é outra coisa que nós vamos falar mais adiante. Então, a elisão é justamente isso. A redução tributária, eficiência através de uma métrica, de uma ferramenta legal jurídica admitida. Depois nós temos, eu vou para os dois extremos, a evasão, que é justamente ao contrário. É um ato simulado. É um ato que não respeita os limites da lei. É uma simulação. É uma criação fictícia de um cenário para trazer redução tributária, mas que não é observado a lei, que não é previsto, que não é um ato jurídico, que tem por objetivo lesar os cofres públicos. E isso é muito tênue entre um planejamento que gera elisão e evasão. Porque às vezes, olha só, eu fiz uma segregação, não observei os detalhes, eu constituo evasão ou elisão, vai muito além, não apenas da lei, mas também da forma. Por isso que planejamento tributário precisa de conhecimento e de habilidade. Então, o conceito evasão é aquilo que a lei não admite. É aquele ato antijurídico, que vai lesar os cofres públicos por um ato simulado, por algo que não obedeceu à lei. Eu fiz essa tomada de crédito, mas a lei não permite. Eu extrapolei os limites previstos na lei. Então, o planejamento tributário aqui não é admitido porque eu constituo evasão, que inclusive é crime. Lei 8.137. Ela prevê e tipifica os crimes contra a ordem tributária. E nós temos também aqui o meio termo, e depende da perspectiva, que é a elusão, que é uma zona cinzenta, que ele fica aí no meio termo entre a elisão e a evasão. Seria uma elisão tipificada aqui, ou uma evasão atenuada, enfim. A ilusão, ela é um planejamento tributário previsto que não há uma permissão legal e também não há uma ofensa clara à lei, mas que ele se excede. Então, a ilusão aqui seria uma elisão não admitida, uma elisão fragilizada, ou seja, é um meio termo que fica mais para o lado de não ser admitido. Então, ela é intermediária, mas que hoje, se nós buscarmos nas boas práticas, o que nós temos que trazer aqui? Elisão fiscal. Aquilo que é legal, que é jurídico, que é admitido. Que atende às boas práticas, que você cria uma situação tanto do ponto de vista contábil, fiscal, e que de fato aconteça, e que o propósito negocial ele tem por objetivo que uma operação ela não pode ter o objetivo apenas da redução tributária, ela tem que ter outros elementos negociais que justifiquem e que a redução tributária seja uma consequência. Louco isso, mas é o propósito negocial, que tem um fundamento econômico, que não seja baseada única e exclusivamente na redução tributária. Ainda, claro, que nós sabemos que é uma atribuição importante de um administrador. Então, sempre quando eu falar de planejamento tributário, eu vou falar de elisão e que atenda os requisitos do propósito negocial. Requisitos não, que atenda o propósito negocial que tem uma justificativa por trás de tudo isso. Então, se eu vou fazer uma cisão, criar uma transportadora, é por conta que eu vou ter mais controle, eficiência, eu vou criar uma nova fonte, eu tenho uma série de fatores negociais e que inclusive vai trazer redução tributária. Você viu a diferença? Eu vou fazer uma transportadora para pagar menos imposto de renda e contribuição social. PIS e COFINS. É diferente, ainda que o resultado seja o mesmo. Aula de hoje: conceitos iniciais sobre planejamento tributário, elisão, evasão, elusão e também propósito negocial. Muito importante você conhecer isso e saber a sua aplicação técnica no dia a dia. Gostou dessa aula? Ou não, deixa aqui sua avaliação, seu like, se inscreva no canal, é importante. Fazendo isso, você dá relevância, faz o canal crescer e nós continuarmos sempre aqui te subsidiando com conteúdo de valor. Nós temos aqui mais de 720 aulas, então são quase 4 graduações aqui para você. São praticamente quase 2 graduações e especificamente em tributário. Toda terça ao vivo às 9 horas, toda quarta tem aula, toda quinta ao vivo
às 16 e todo sábado tem aulas aqui novas no canal para você. Até a próxima, fique com Deus. Tchau, tchau.